Fala pessoal, eu sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê, e hoje a gente vai conversar com o professor Dudu, também do Porquê. E a gente vai falar sobre a independência do Banco Central. Vira e mexe e volta essa questão no Brasil, né? O Banco Central deveria ser independente ou não? Fala-se autonomia. O que é exatamente independência, Dudu? Você que estudou bastante esse assunto, né? E qual que é a diferença para autonomia? O que a gente tem no Brasil? Então são várias perguntas numa só, né? Vamos aqui parte por parte. Essa discussão voltou agora a ser tema, né, no Brasil, importante no Brasil, porque o novo presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele trouxe de volta isso como uma ideia para, olha, quero entregar esse Banco Central sendo um Banco Central com independência, um Banco Central independente. Aí vem a pergunta do Mauro, né? O que significa ser independente? Independente significa que eu não preciso prestar contas para ninguém? Não, essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Independência de Banco Central é eu não preciso prestar contas para ninguém. Não é isso. Não, o Banco Central ele continua tendo que prestar contas, só que ele presta contas para o Congresso Nacional. Então, por exemplo, no Brasil, o CMN, né, o Comitê Monetário Nacional, ele vai determinar qual que é a meta de inflação. Né? Não precisa ser o comitê, pode ser o Congresso. Pode ser o Senado, vai falar assim, olha, a meta de inflação no Brasil para os próximos anos, 4%. Hoje já é mais ou menos por aí. E aí o Banco Central tem que entregar isso daí para a sociedade. E ele responde ao Senado, ou responde ao Congresso. Ele é a autonomia dos instrumentos que ele vai usar para chegar nesse número. Exato. Então o cara passa para ele a missão e fala, ó, te vira aí, cara. A missão é entregar 4%. Então, a ideia de autonomia é uma ideia de autonomia operacional. O Banco Central, imagina que entra um cara lá que odeia a inflação, fala assim, a inflação tem que ser 1, não pode. Se aí começar a entregar a inflação um ano atrás do outro, tem mecanismos legais, né, no projeto de independência que o Congresso tem e fala, esse cara não está cumprindo o acordo. O acordo é entregar a inflação 4, aí tem aqueles intervalos de variação. Pode ser, não precisa ser exatamente 4, né? Até difícil, sei lá, mirar no 4. Alguma coisa entre 3 e 5. Mas isso já tem no Brasil hoje. Já temos hoje no sistema de metas de inflação essa tolerância de um certo intervalo. Essa é a autonomia operacional, mas o que seria independência? Isso, tá. Então a autonomia operacional, ela existe, só que ela meio que não está no papel. Nem a operacional está no papel. Então a gente passou por um período aí estranho entre 2012 e 2014, 2015, que parecia que a inflação estava desgarrando e o Banco Central não estava perseguindo aquele objetivo que é o que ele tem que entregar. Então parecia que não tinha uma autonomia no sentido de que, quer dizer, não tem como provar, se tem alguém falando para o Banco Central tem que baixar o juro ou tem que subir o juro, não. Mas a gente observando o que estava acontecendo com os dados, a gente fala assim, esse Banco Central parece que não está seguindo. Aí começam as dúvidas, natural. Né? Inflação rodando lá a 6,5% e a inflação núcleo, Mauro, que é aquela inflação que tira preços que variam muito para cima ou muito para baixo, né? Aquela inflação que ela se move um pouquinho mais devagar, com menos choques, né? Com menos volatilidade. Essa inflação estava em 10%, ela chegou em 10%. É verdade. Então a gente estava preocupado com, será que tem autonomia mesmo esse Banco Central ou não tem? Enfim, essas perguntas são ruins, porque se o mercado financeiro começa a achar que não tem, aí ele começa, por exemplo, a colocar um prêmio de risco mais alto para o Brasil. Esse Banco Central aí eu não confio. Mas voltando à sua pergunta... Isso é ruim para o próprio Tesouro, né? Para os próprios pagadores de imposto que tem que ficar pagando um juro mais alto para sustentar essa dívida. Exato. Então, se você quiser separar o mundo, né, o governo em Banco Central e Tesouro Nacional, ou Ministério da Economia, etc., a falta da independência prejudica o Banco Tesouro Central. Nacional somos nós, né? Que pagamos imposto. Inclusive o Ilan, eu lembro alguma palestra do Ilan, ele está fazendo apresentações discutindo esse tema. Que o Ilan Goldfein, que era o Ilan Goldfein, que era presidente do Banco Central, que foi presidente do Banco Central até a virada aí depois das eleições, né, a virada de governo com o governo Bolsonaro, entrou o Roberto Campos. Mas o Ilan, ele fazia apresentações falando, olha pessoal, uma das maneiras da gente diminuir o spread, né, que é esse adicional de juros, essa taxa, esse risco a mais que cobram no Brasil, é ter o Banco Central independente. Eu rodei e não respondi exatamente o que você perguntou. A autonomia operacional, ela tem que ser implementada por lei, e a independência dele, que vem junto, a autonomia operacional vem junto com o Banco Central sendo independente.
É uma coisa mais forte do que só falar assim, não, a gente sabe que no Brasil o Banco Central ele funciona dentro do sistema de metas de inflação para entregar a inflação. Quando eu boto todo um arcabouço legal em torno disso, eu dou mais credibilidade para o arranjo. E em que consiste, em termos bem concretos, a independência? A independência é o seguinte, de novo, não é que é independente e não tem que prestar conta. Tem que prestar conta, mas isso a gente já discutiu. A independência é assim, o presidente do Banco Central vai ter um mandato de X anos, e esse mandato é descasado com o mandato do executivo. Certo. Do presidente. Então entrou o presidente agora, o mandato do presidente do Banco Central vai vencer, sei lá, no meio daquele negócio. Aí tem uma discussão de quem que indica se esse cara continua ou se não continua, mas é uma coisa que naturalmente também vai ter que passar pelo Congresso. Ou seja, o cara do Banco Central não vai ter nenhum estímulo, a diretoria do Banco Central, a querer agradar o presidente num momento de dificuldade. Certo. Entende? Porque assim, a reeleição ou eleição dele não depende da eleição e reeleição do presidente do país. Entendi. Então a grande sacada é essa, é fazer com que os mandatos sejam descasados do mandato do presidente do país, né? Certo. E que para retirar o cara de lá, não pode passar uma caneta e tirar o cara não. Certo. Precisa ir para o Congresso Nacional e precisa mostrar, olha, esse cara não cumpriu o que tinha que fazer. Não é que nem, sei lá, hoje em dia o presidente ele tem completa discricionalidade, né? Ou seja, capacidade de chegar lá. É normal, ele vai lá, tira um cara e põe outro e acabou. Não estou gostando. É a atribuição dele. Isso. Não é assim quando o Banco Central é formalmente independente. Certo. Precisa ter um processo todo e esse processo vai ter que correr no Congresso e o Congresso vai ter que decidir, falar assim, não cumpriu mesmo, vamos tirar esse cara. Você falou sobre prêmio de risco, diminuição de prêmio de risco quando você tem independência do Banco Central. Tem algum outro benefício? Tem algum custo aí envolvido? Tá. Então, tem bastante pesquisa acadêmica, né, feita nessa da área daí. E tem pesquisas sobre Banco Central independente, tem pesquisas sobre metas de inflação. Certo. Porque é que nem hoje o Brasil tem um sistema de metas de inflação, né, implementado, que está rodando aí desde 2000, o Banco Central trabalha com esse arcabouço, mas o Banco Central não é independente nesse sentido que a gente acabou de discutir. Então, às vezes vem junto, às vezes não vem junto. Não, né? eu acho que primeiro fala um pouco o que é metas de inflação, que muita gente pode não saber o que Verdade. O sistema de metas de inflação é assim, o Banco Central ele tem uma atribuição, um objetivo final que é colocado para ele, não é ele que decide, né? É o Conselho Monetário Nacional que decide, olha, a meta de inflação, que ele faz parte desse conselho, tá? Ele vai discutir também. Mas no final das contas o pessoal chega lá, o Ministério da Economia, o presidente do Banco Central, o ministro do Planejamento, sentam juntos e falam assim, a inflação tem que ser tanto nos próximos anos, com esse intervalo de confiança aqui. Não precisa ser exatamente aquele número, né? E aí o Banco Central vai manipular a taxa de juros, né? Mexer com aquela taxa básica de juros, Selic, né? a chamada Selic, para tentar alcançar o objetivo de inflação que foi estipulado para ele. Então esse é mais... Só que o sistema de meta de inflação é isso envolto todo de novo numa casca formal que ajuda a comunicar o objetivo, por que o Banco Central está fazendo aquilo. Então, nos outros países que têm sistema de meta de inflação, assim como no Brasil, o Banco Central publica um relatório, fala, olha, ele explica a decisão, ele tem a ata da reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, explicando passo a passo por que eles escolheram fazer aquilo com juros, ou manter parado, ou aumentar, ou baixar. Então tem toda uma formalidade, né, envolvida no sistema de metas de inflação. E o objetivo final é o seguinte, tornar a meta de inflação mais crível. Claro. Então se o Banco Central está falando isso, ele está abrindo aqui meio que as informações, dizendo eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, o mercado, a expectativa é que o mercado convirja as suas expectativas de inflação para o futuro em direção àquela que é a estipulada pelo Banco Central. Certo. Porque essa transparência toda, né? E esse mecanismo de comunicar o que eu estou fazendo e por quê, deve ajudar a inflação, a expectativa de inflação convergir para a meta do Banco Central, o que facilita a vida do Banco Central. E eu imagino que a independência vem um pouco acima disso, que você reforça ainda mais. Exato, aí a independência, credibilidade. Exato. A independência é uma camada adicional, né? De credibilidade. E ela foi muito importante porque hoje parece que a gente esqueceu disso, né? Mas nos anos 80, até meio dos anos 90, vários governos manipulavam o Banco Central para dar aquela estimulada na economia na véspera da eleição e a bomba da inflação estoura depois. Se agora me elegi, né? Porque eu fiz uma política monetária super frouxa,
É natural que o consumo aumenta, o investimento aumenta. A economia começa a ir bem, o cara vai bem na fita, se reelege, só que estoura a bomba de inflação para frente. Claro. Então, com a independência, a gente mata esse mecanismo. É verdade. Que o Banco Central não tem incentivo nenhum a querer ajudar uma eleição que está acontecendo, porque é ele mesmo, além de tudo, Mauro, é ele que vai lidar com a bucha depois, né? Ele vai gerar aqui a semente de uma inflação alta que vai cair no colo dele depois. Então, para quê? E aí, o que os dados dizem sobre esses assuntos de meta de inflação, independência, o que tem de ganho, o que tem de... e o que tem de possível perda nesse tipo de arranjo? De novo, a preocupação é uma que a gente discutiu antes, que é a independência. Em geral, a gente olha e vê uma inflação mais baixa com bancos centrais independentes. Certo. Tá? Mas, como em outros estudos que usa estatística, é muito difícil saber se foi a independência mesmo que trouxe a inflação para baixo, ou se não foi, ou se foram outros fatores que vieram junto com a independência. Claro. Então, a certeza absoluta de que a independência ajuda, a gente que nunca vai ter. Né? Mas quando você olha para as correlações, né, como essas variáveis se mexem, a gente vê Banco Central mais independente, com inflação mais baixa. Aí entra uma outra discussão, que é a seguinte, que essa eu acho bem interessante, que é, tudo bem, deu independência, a inflação caiu. Mas caiu a que custo? Sim, entendi. Porque imagina que o Banco Central é independente, então ele fala o seguinte, olha, eu quero a inflação em 2%, vou subir o juro. O juro hoje no Brasil está quanto? A Selic agora foi para 6, né? 6, o pessoal está dizendo até que vai ser mais baixo e tal. Se o Banco Central fala, olha, eu quero a inflação bem mais baixa, ele sobe o juro para 10%. E isso daí vai trazer a inflação para baixo. Mas vai trazer a inflação para baixo a que custo? Se eu subir o juro de 6 para 10, o quanto que eu vou estar machucando a economia no curto prazo? Pode aumentar desemprego. Pode aumentar desemprego e tal. Aí esses artigos acadêmicos, moçada, vão surgindo, o primeiro que eu conheço é de 1993, que mostra que tem uma correlação de inflação mais baixa com independência. Aí depois vieram também os artigos sobre metas de inflação. Né? Inclusive eu tenho uma contribuição acadêmica nessa área aí, que é mostrar que o sistema de metas de inflação, se ele ajuda ou se ele não ajuda. E a evidência que a gente tinha até 2005, era que para país rico, ele não ajudava. E meio que faz sentido, né? Você fala assim, o cara já faz tudo certinho. Verdade, Agora faz isso dentro do sistema de metas de inflação, ficar mais bonitinho, tem um ganho ali, vai ser difícil aparecer isso no dado. Claro. Agora, quando a gente olhou, né, eu e meu coautor, quando a gente olhou para os dados de países emergentes, aí você viu, opa, aqui não, parece ter uma queda mesmo, um pouco mais forte nos países que adotaram. Da inflação. Da inflação, desculpa. Não só da inflação e da volatilidade da economia. Certo. A economia ela fica menos... né? Porque se você consegue ancorar as expectativas, né, das pessoas em direção à meta, é como que se olha, é quase que uma mágica, pessoal. Esse negócio de expectativa é quase que uma mágica. Se ela é crível e todo mundo converge para a meta, eu preciso fazer menos esforço empurrando os juros. Porque todo mundo começa a mexer os preços de acordo com aquela expectativa, se todo mundo espera, né? Precisamente. E aí você precisa dar uma porrada menor no juro. Isso, aí o que eu preciso mexer o juro para a economia ir para aquela inflação mais baixa, muito bem, exatamente. O artigo mostra também isso daí, que assim, o custo de você trazer a inflação para baixo, ela é menor no país que tem sistema de metas de inflação. Sei. Muito provavelmente porque a expectativa de inflação ela converge mais, de uma maneira mais rápida e crível para a inflação que o Banco Central anuncia. Certo. É difícil provar isso no dado, Mauro, porque a gente não tem tantos países assim emergentes, né, como o Brasil, que divulgam dado de expectativa de inflação. Certo. Então é um pouco difícil de... E aí tem o lado da causalidade também, né? Porque de medir isso. Eles escolhem por alguns motivos que podem... Então o país que escolhe... Será que o país, o que o Mauro está falando da causalidade será que o país que escolhe fazer meta de inflação também foi um país que escolheu ter uma política fiscal mais prudente? Claro. Então aí foi o quê, né? Foi a política fiscal mais prudente. É uma literatura acadêmica muito difícil, né, de estabelecer uma causalidade clara. Mas, em termos teóricos, digamos, né, e a experiência de aquele caso a caso de país, parece que esse negócio ajuda. A gente gostaria de ter uma situação que eu pego dois países, faço um sorteio, né? Um vai ter meta de inflação, o outro não vai ter. Mas isso é impossível no mundo, eles escolhem, né? Isso. Então é muito difícil. E a gente nem quer, né? Nem quer, a gente nem quer fazer. Olha, eu acho que meta de inflação é bom. Então pega aquele país ali e tira a meta de inflação. É verdade, nem quer fazer isso, né? Então é muito difícil ter uma evidência empírica assim, daquelas bem sólidas. Mas o cheiro, e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Claro. O que a gente tem parece indicar que o sistema de metas de inflação reduz a inflação e reduz a
esses saltos da economia. Tá bom. A economia converge mais rapidamente para aquela inflação. Para os países emergentes, né? Para os países emergentes, para os países desenvolvidos, a gente não acha muito efeito, mas para eles é menos importante, né? Claro, claro. Os países já estão com a inflação tranquila, baixinha. Só uma coisa, Mauro, que eu esqueci de falar. Historicamente, o sistema de metas, ele surge nos países desenvolvidos. Porque lá atrás, 30 anos atrás, esses caras tinham também problema de inflação. Ah, sim. Então a Nova Zelândia que inventa, né, esse sistema. Aí vai ter uma punição para o banqueiro central se ele não conseguir entregar a inflação na meta. Ele tem que se justificar, ou ele pode até ser mandado embora. Sim. Então eles inventam essa coisa. E olha, ele vai ter que comunicar, vai ter que escrever as atas das reuniões para explicar por que está fazendo isso. Eu acho que até tem uma dimensão democrática no sistema de meta de inflação, que o Banco Central deixa de ser aquela grande caixa preta porque certo. ele está subindo ou baixando os juros. Né? Então acho que aproxima mais a sociedade, que é acho que um outro benefício do sistema de meta de inflação. Com certeza. Muito bom, Dudu. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Por favor, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Dá uma olhada no nosso site, www.porquê.com.br. A gente também está nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. E a gente conversa mais numa outra oportunidade. Um abraço. Até mais.